Paz do Senhor, queridos irmãos, é uma alegria podermos estar aqui mais uma vez para falarmos um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Nessa oportunidade, gostaria de falar com os irmãos um pouquinho a respeito do nosso culto a Deus. Para isto, vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, que diz: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este é o modelo ideal de culto apresentado pelas Escrituras Sagradas. Porém, na Bíblia Sagrada há diversas maneiras de se cultuar a Deus. E algumas delas foram severamente rejeitadas pelo Senhor. E uma pergunta que surge: será que o nosso culto tem verdadeiramente agradado a Deus, tem subido com um cheiro suave às narinas do Todo-Poderoso? Será que o nosso culto tem sido um culto em espírito e em verdade, como Jesus também ensinou a mulher samaritana no capítulo 4 de João? Mas o que significa, na prática, cultuar? Cultuar quer dizer reverenciar, homenagear, adorar ou venerar. Então, na Bíblia, há diversas maneiras de culto, e eu destaquei aqui algumas maneiras de culto que são rejeitadas por Deus e uma apenas que foi aceita pelo Senhor. O primeiro tipo de culto que foi rejeitado pelo Senhor foi o culto sincrético, que está lá em Levítico, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do verso 1 ao 2, que diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Verso 2, E saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O culto de Nadab e Abiú foi um culto sincrético, um culto estranho, um culto que não fazia parte da lei cultica de Levítico, não estava prescrito na lei cultica de Levítico, na lei que determinava a forma que o culto a Deus precisava ser realizado. Então, por esta razão, por apresentar algo que não condizia com as Escrituras, eles foram fulminados diante do Senhor. É o que muitos têm feito por aí, apresentado cultos estranhos a Deus, ou seja, coisas e rituais que não estão pautados pelas Escrituras Sagradas, que não têm fundamentos na palavra de Deus, e tem sido realizado para chamar a atenção, para atrair multidões, mas que verdadeiramente no mundo espiritual tem sido cultos estranhos ao Senhor. Então este culto é um tipo de culto que Deus repugna, que Deus rejeita, que Deus até mesmo intervém em determinadas situações, manifestando a sua rejeição a este tipo de culto. Segundo tipo de culto que Deus rejeita é o culto incoerente. Vamos ler Amós capítulo 5, versos 23 e 24, que diz a palavra do Senhor: Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Este é um culto incoerente. É um culto que também é rejeitado por Deus, assim como o culto sincrético. E por que é um culto incoerente? Porque neste culto está faltando justiça. Ali reina a impiedade. E onde reina a impiedade, tem ausência de justiça. Onde há injustiça, ali há a impiedade. Então é algo que está sendo incoerente, não tem coerência diante de Deus. Os louvores, os cânticos se tornam barulhos dissonantes diante de Deus e não atraem a presença divina sobre o ambiente, porque ali há hostilidade, porque ali há falta de justiça. Então, primeiro, para se apresentar um culto diante de Deus, que este culto venha a ser aceito pelo Senhor, é preciso haver justiça, é preciso haver honestidade na prática deste tipo de culto ao Senhor. Mateus capítulo 21 vai nos falar do culto mecânico. Vamos ler a palavra do Senhor, verso de número 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus entrou no templo. Ali todos os dias ou todos os finais de semana, não sei, eram realizados cultos a Deus, mas eram cultos mecânicos. As pessoas estavam visando fins lucrativos. Não tinha ninguém ali em espírito de adoração para adorar a Deus. Cada um preocupado com o tanto que iria arrecadar naquele dia. É um culto mecânico. E no culto mecânico não está a presença de Deus. É algo que os homens já estão habituados a fazer dias após dias, trabalhavam incansavelmente para chegar no dia do culto, poder vender os seus animais, poder comprar os seus animais e irem lá depois de pecarem gravemente contra o Senhor, simplesmente compravam um animal e apresentavam a Deus e iam para suas casas para voltar à mesma rotina novamente, uma rotina de vida pecaminosa que não agradava a Deus. Era algo mecânico. E Jesus rejeita esse tipo de culto.
de natureza que o Filho de Deus, em um dado momento, ele se revolta contra aquele culto, aquela ação, aquele mecanismo humano que estava sendo ali praticado, que eles chamavam de culto, que estavam enganando pessoas, enganando a si mesmo, achando que Deus estava recebendo, mas Deus não estava recebendo aquele culto. Este é o culto mecânico, e também é rejeitado pelo Senhor. O culto antropocêntrico, quando o homem está no centro, Colossenses 2, versos 20, 21, 22 e 23, vamos ler. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Culto antropocêntrico, quando o homem valoriza suas vestimentas, quando o homem valoriza mais a sua postura, a sua maneira de ser, aquilo que ele diz viver para agradar a Deus, quando o homem valoriza isso, ele está se colocando a si próprio no centro. Quando nós temos o exemplo de Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Embora, queridos irmãos, nós nos esforcemos o máximo para dar o nosso melhor para Deus, nós nunca vamos alcançar misericórdia de Deus por causa das nossas atitudes, nós alcançamos alguma coisa por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da graça de Deus. Nós não merecemos, mas é graça, que é um favor imerecido, eu não mereço, mas Deus me permite viver uma vida na sua presença, Deus me permite ter o Espírito Santo habitando em mim. Portanto, quando nós achamos que somos alguma coisa, nós estamos nos colocando no centro do culto. Quando quem precisa estar no centro do culto é o Cordeiro de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. O culto idolátrico, 1 Timóteo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quantos cultos idolátricos nós temos visto por aí? Culto a ídolos. Não se tem lá, por muitas vezes, uma imagem de escultura, mas tem uma figura excepcional ali de uma liderança religiosa. Tem ali um homem que está sendo reverenciado, que está atraindo toda a atenção para si, que é o motivo daquele festejo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Este culto ele é condenado pela Bíblia. Pregadores que pregam visando lucro, e ovelhas que cultuam somente para prosperar também financeiramente. Ou seja, a idolatria não é um culto a Deus, mas um culto ao próprio homem que fabrica os seus ídolos. E um dos principais motivadores desse tipo de idolatria são as próprias ovelhas, são as próprias pessoas. E em vez de reverenciar, adorar, venerar ao Senhor Jesus, adoram mais a homens. Até mesmo temem mais a homens, a preceitos humanos do que ao próprio Deus. E para finalizar, queridos, o culto que agrada a Deus é o culto racional. Romanos capítulo 12, Paulo está dizendo, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E isso tornará o vosso culto racional, isto é o seu culto racional. E o verso de número 2, e não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Este é o culto que Deus deseja, o culto da misericórdia, uma entrega viva com todo o entendimento, sabendo o que estamos fazendo, sabendo, tendo a certeza que não estamos apresentando fogo estranho, não estamos apresentando nada que vai além das Escrituras Sagradas, sabendo que não estamos reverenciando a homens, idolatrando a homens, que não estamos ali para exaltar a nós próprios, para elevar o nosso ego, mas estamos ali porque estamos com um sentimento genuíno, verdadeiro, espiritual, de adorarmos a Deus, de manifestar a Deus a nossa gratidão por tudo quanto Deus é em nossas vidas. Não estamos ali para obter nenhum tipo de resultado que vai chamar a atenção das pessoas, que vai atrair a sociedade, mas estamos ali com o intuito de declarar a Deus a honra devida pela nossa salvação, pela oportunidade que Deus tem nos dado de entrarmos nas mansões celestiais, de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. É um culto espiritual, em espírito e em verdade. Não estamos ali porque estamos rodeados de centenas, dezenas ou milhares de pessoas, mas estamos ali porque temos um sentimento e temos um dever e temos uma missão e também temos uma necessidade, pois quando nós adoramos a Deus, verdadeiramente nós somos beneficiados.
o Senhor aí opera milagres. Nós não determinamos o dia e hora de Deus realizar milagres. Nós adoramos a Deus e Ele, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, concede o milagre aos teus filhos quando Ele vê que ali há verdadeiros adoradores. Que Deus te abençoe, que o seu culto seja racional, que o seu culto seja verdadeiro, que ao sair do seu lar, ao sair da sua casa, para prestar um culto a Deus, independentemente de quem vai estar lá, o Senhor Jesus diz: onde vos reúnem 2 ou 3, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Preste o seu culto ao Senhor e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai agradar do seu culto.